Olá, meus amigos. Assim como prometido, trataremos hoje do enunciado de número 12 da primeira jornada de Direito Processual Civil. O enunciado refere o seguinte: é cabível a intervenção de amicus curiae no procedimento do mandado de injunção. São dois conceitos, dois institutos muito importantes. Vamos começar recordando um deles para chegarmos ao outro. Primeiramente, a noção que devemos ter é de que o mandado de injunção é uma ação constitucional que tem a finalidade, quer individual, quer coletivamente, de permitir ao Poder Judiciário que este noticie e notifique, evidentemente, o Legislativo de uma ausência normativa regulamentadora. Isso, evidentemente, pode acontecer buscando implementar o exercício de direitos e garantias constitucionais de prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania, por exemplo. Portanto, é um mandado de injunção com característica de suprir omissão inconstitucional. Isso pode acontecer por outra via, evidentemente, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é uma via de processo próprio. O mandado de injunção é um processo de natureza subjetiva, enquanto que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação dita de processo objetivo, portanto, do tal controle abstrato de constitucionalidade, diferentemente do mandado de injunção, portanto. Então, essa é a primeira linha de recordação. É evidente que o mandado de injunção está previsto na Lei 13.300 de 2016, que implementou algumas importantes modificações nesse instrumento importante, nessa ação constitucional, portanto. Vamos ao segundo passo, então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a figura do amicus curiae. Mas quem é o amicus curiae? Quem é esse terceiro enigmático, como diria o professor Cássio Carpinella Bueno em sua importante obra? Pois bem, o amicus curiae, na verdade, traduzindo de modo singelo a sua compreensão, ele funciona como um amigo da corte ou um terceiro que é trazido para o processo ou que se permite a participação no processo, visando munir o processo e o Poder Judiciário, evidentemente, dos melhores elementos de esclarecimentos para que a causa possa ser bem decidida ou ter, evidentemente, condição de ser decidida. Mas vamos, antes de chegar nos elementos finais para compreender o enunciado, ver algumas importantes informações sobre a figura do amicus curiae para então finalizarmos a compreensão. Veja que o artigo 138 é muito importante. O artigo 138 do novo Código diz o seguinte: o juiz ou relator, portanto o amicus curiae cabe tanto no juízo de base como nos tribunais, então tanto o juiz como o relator, considerando 1. A relevância da matéria, 2. A especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, portanto são as três situações de cabimento: relevância da matéria, especificidade do tema ou a repercussão social da controvérsia. Quem poderá? O juiz ou o relator, então, por decisão irrecorrível, de ofício, diretamente, ou ainda a pedido das partes, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, seja um órgão de entidade especializada ou um órgão especificamente, com representatividade adequada para se manifestar, então, evidentemente, no prazo de 15 dias da sua intimação. Resumo da ópera: amicus curiae tem cabimento tanto no primeiro como no segundo grau de jurisdição, nos tribunais Brasil afora, em situações pontuais, relevância da matéria, especificidade do tema, objeto da demanda e repercussão da controvérsia, e é uma faculdade. Faculdade essa que pode ser permitida de ofício ou a requerimento do próprio julgador. A parte pode pedir a participação de um amicus curiae, uma entidade especializada, ou o próprio juiz, entendendo necessário, o poderá fazer. Então isso vai acontecer. Quer seja por uma pessoa jurídica, o terceiro, que trará as informações, ou quer seja uma pessoa natural. Evidentemente que isso sempre analisando a representatividade adequada dos órgãos ou entidades especializadas que, por exemplo, venham a figurar. Vários exemplos de amicus curiae nós vimos no Supremo já, em julgamentos importantes, e isso vem ganhando bastante conotação nos demais graus de jurisdição. Mas acompanhe comigo aqui dois precedentes importantes para nós seguirmos na compreensão.
o STJ diz o seguinte: a mera afirmação da Defensoria Pública da União de atuar em vários processos que tratam do mesmo tema, versando no recurso representativo da controvérsia a ser julgado, não é suficiente para caracterizar-lhe a condição de amicus curiae. Isso já diria o STJ no recurso especial 1.371.128 do Rio Grande do Sul, ministro Campbell. E o Supremo traz um outro elemento, né? Então o Supremo ele exige que a intervenção do amicus curiae seja útil, ou seja, baseie-se em razões que autorizem concluir a sua intervenção e permita uma adequada solução do litígio, fazendo-se assim, segundo o Supremo, né, presente representatividade adequada, inclusive. E aqui o julgamento que chama a atenção, o precedente, é da ADI 2130, MC de Santa Catarina. Né? Então, o relator, ministro Celso de Mello. Nesses dois precedentes, nós já conseguimos entender razoavelmente qual é a conotação que se tem do amicus curiae, portanto, para esses dois tribunais, para esses dois importantes tribunais. Quero chamar a atenção de mais dois aspectos para voltar ao enunciado e terminar a nossa conversa. Veja-se que o parágrafo 1º do mesmo artigo 138 afirma que a intervenção que nós estamos aqui a observar, a intervenção via amicus curiae, né, não se aplica à alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvada a oposição de embargo de declaração nas hipóteses do parágrafo 3º, que nós logo mais falaremos. Para fechar aqui, queria falar um pouquinho sobre o parágrafo 2º, porque ele é bastante importante, e precedentes e situações pontuais que nós poderemos ver. Pois bem, mas quais são os poderes, evidentemente, do amigo da corte, ou do amicus curiae? Veja o parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar, caso ele, juiz, entenda de ofício que é necessário o amicus curiae, ou admitir a intervenção, no caso em que haja pedido das partes, né, definir os poderes do amicus curiae, ou seja, o que o amicus curiae pode fazer. E aqui agora eu vou trazer algumas informações que me parecem importantes e depois um precedente do Supremo. Digo eu o seguinte, olhando toda essa estrutura, como é que o amicus curiae poderia participar? Qual seria a sua função? E, evidentemente, a função do amicus curiae, como um terceiro que traz elementos à causa, poderia ser, por exemplo, de prestar esclarecimentos, quer seja por meio de memoriais, quer seja participando na produção de provas, quer seja fazendo sustentação oral, por exemplo, ou participando de modo geral no processo, visando trazer informações. Isso já aconteceu no Supremo e em outros julgados importantíssimos, como aborto de anencéfalo, Raposa Serra do Sol, o reconhecimento da união afetiva e outras situações bastante emblemáticas. Vejamos o que o Supremo diz. Então, segundo o Supremo, o amicus curiae, não obstante o inquestionável relevo de sua participação, como terceiro interveniente no processo de fiscalização normativa abstrata, portanto, no controle de constitucionalidade, não dispõe de poderes processuais que, inerentes às partes envolvidas, evidentemente, os legitimados, né, viabilize o exercício de determinadas prerrogativas que se mostrem unicamente acessíveis às próprias partes, como, por exemplo, o poder que assiste ao autor ou ao legitimado ativo e não ao amicus curiae de recorrer. Isso no controle abstrato. E de onde se tiraria isso, essa estrutura? Do RE 597.165, no AGR do Distrito Federal, ministro Celso de Mello. Portanto, essa é a conotação que o próprio Supremo já vinha dando à interpretação. Faço aqui um contraponto com o parágrafo 3º do 138, que diz o seguinte: o amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, por não ser, evidentemente, uma estrutura de controle abstrato de constitucionalidade, que nós estamos falando de um dos modernos ou estruturas novas de precedentes no Brasil, né? Muito embora seja um sistema próprio de precedentes, é verdade. Portanto, nessa situação, o amicus curiae poderá recorrer. Voltando então à compreensão, agora faz bastante sentido o enunciado que diz o seguinte: é cabível a intervenção
de amicus curiae, portanto, como terceiro, este terceiro enigmático, né, no procedimento do mandado de injunção, que é processo subjetivo e que busca sanar uma omissão inconstitucional. Um grande abraço e até a próxima.